O almoço de feriado deveria ser acolhedor com aquele calor humano típico do Brasil. Em vez disso, parecia um palco armado. Os pratos tilintavam, os sorrisos eram ensaiados e bem no meio da troca das travessas de comida, minha mãe se inclinou e disse para eu ir embora. Não foi uma discussão, não houve aviso prévio, apenas uma frase cortante e baixa. Pare de depender da família. Ninguém me defendeu. Nem meu pai, nem meus irmãos. Eles continuaram comendo a farofa e o assado como se nada tivesse acontecido. Eu não chorei. Eu não discuti. Terminei minha água, levantei-me e sorri. Porque enquanto eles pensavam que estavam me cortando, eu já estava percebendo algo que eles não tinham notado. E o que eu decidi a seguir. Bem visto de fora, minha vida não parece bagunçada. Sem caos constante, sem ligações dramáticas no meio da rua. Eu apareço, faço meu trabalho, pago minhas contas e mantenho as coisas andando. Sou a pessoa em quem todos se apoiam quando algo está prestes a desmoronar. Não porque sou barulhenta ou mandona, mas porque não congelo quando a pressão bate. Esse padrão não surgiu magicamente na vida adulta, foi treinado em mim. Na minha família sempre fui a resolvido. Se algo dava errado, eu ajustava. Se algo precisava de conserto, eu consertava. Não com um grande anúncio, mas silenciosamente para que ninguém precisasse se sentir desconfortável ou admitir que estava com a corda no pescoço. Aprendi cedo que ser confiável te dava menos atenção, mas muito mais responsabilidade. Minha mãe funciona na base do controle, não do caos. Ela não grita. Ela não bate portas, ela muda a temperatura do ambiente. Num minuto ela é calorosa e falante, no próximo ela está distante e seca, e todo mundo corre para tentar voltar às boas graças dela. Você não desafia esse tipo de autoridade numa família brasileira tradicional. Você trabalha ao redor dela. O papel do meu pai sempre foi ficar fora da zona de impacto. Ele abaixa a cabeça, foca na conversa fiada sobre futebol ou política e se convence de que não escolher um lado é o mesmo que manter a paz. Funciona para ele, só não funciona para mais ninguém. Aí tem os meus irmãos. O André adora falar sobre união familiar. Sempre que as coisas ficam tensas, o que de alguma forma sempre significa que outra pessoa deve ceder. O Bruno, o caçula, leva a vida na brincadeira, nunca muito preocupado, porque as coisas têm um jeito de se resolver para ele. Elas sempre se resolvem. E eu, Mariana, me tornei o amortecedor invisível, a barreira, aquela que garante que os problemas não virem emergências. Eu não pedi aplausos, eu não queria crédito, eu só não queria que as coisas explodissem. Por muito tempo disse a mim mesma que isso era amor, que era assim que se demonstrava responsabilidade. Famílias se ajudam, certo? Você não mantém um placar, você não torna isso uma transação, você apenas faz o que precisa ser feito e segue em frente. Mas existe uma linha sobre a qual ninguém te avisa, a linha onde a ajuda se torna expectativa, onde o esperado vira pressuposto e o pressuposto vira um direito adquirido. É quando seu esforço deixa de ser visto como esforço, torna-se pano de fundo como se estivesse sempre lá, como se sempre fosse estar. Então, quando minha mãe disse que eu dependia da família, disse casualmente com confiança como se fosse óbvio, não apenas do eu. De início, nem me deixou com raiva. Me deixou confusa porque percebi que não estávamos vivendo na mesma realidade. Na deles, eu era quem ocupava espaço. Na minha, eu era quem mantinha tudo de pé. E uma vez que essa desconexão clica na sua mente, você não consegue desver. Você para de perguntar como manter todos confortáveis. Você começa a se perguntar o que realmente aconteceria se não o fizesse. O almoço de feriado sempre teve essa calma falsa. Tudo parecia certo. A mesa posta um pouco arrumada demais. A comida organizada como se fosse para uma foto de revista, todos agindo como se o dia fosse sobre gratidão em vez de tensão. O tipo de reunião onde ninguém traz à tona nada real porque pode estragar a vibe. Eu deveria saber que isso significava que algo estava por vir. Estávamos na metade da refeição quando aconteceu. Não durante uma briga, não, após um acúmulo de estresse, apenas casualmente. Eu estava passando uma travessa quando minha mãe se inclinou, baixou a voz e disse como se estivesse me fazendo um favor. Mariana, talvez seja a hora de você parar de depender da família. Por um segundo, honestamente, pensei que tinha ouvido errado. Olhei ao redor da mesa esperando alguém qualquer um reagir. Meu pai manteve os olhos no prato, de repente muito focado em cortar sua carne em quadrados perfeitos. O André se mexeu na cadeira como se aquilo fosse constrangedor, mas não valesse a pena intervir. O Bruno deu um sorrisinho para o copo dele como se estivesse assistindo a algo que esperava há tempos. Ninguém disse uma palavra. Minha mãe não levantou a voz. Ela não parecia zangada. Essa foi a pior parte. O tom dela era calmo, quase razoável, como se tivesse ensaiado. Como se fosse uma conclusão a que ela já tinha chegado e agora estava apenas me informando.
Você precisa crescer, ela acrescentou. Não podemos continuar te carregando nas costas. Carregando nas costas. Aquela expressão bateu mais forte do que qualquer outra coisa. Não porque fosse cruel, mas porque era tão invertida. Eu quase ri. Abri a boca, depois fechei novamente. Meu cérebro estava repassando cada ligação tarde da noite, cada concerto silencioso, cada vez que alguém dizia: "Você pode nos ajudar só dessa vez." Pensei em quantas vezes entrei em cena para que ninguém mais precisasse se sentir desconfortável ou estressado. E de repente eu vi. Isso não era sobre eu depender deles, isso era sobre eles estarem desconfortáveis com o quanto dependiam de mim e precisarem inverter a história para não terem que lidar com isso. O André finalmente pigarreou. "A mãe só está dizendo que talvez você tenha estado distante ultimamente", disse ele, olhos ainda baixos. "Isso pode ser bom para você." Distante é aquela palavra que as pessoas usam quando não querem admitir que você tem feito demais. Então o Bruno entrou na conversa todo casual. Quer dizer, se você está com dificuldades, é só falar. Ninguém está te julgando. Dificuldades, vindo das pessoas que nunca checaram se eu estava bem, contanto que as coisas continuassem funcionando. Senti algo subir no meu peito. Não era raiva, não era tristeza. Era clareza, fria, afiada, inegável. Aquilo não era um mal-entendido, era um acordo coletivo. Cada pausa silenciosa, cada comentário meia-boca, era eles assinando embaixo da mesma ideia. Minha mãe me observava atentamente, esperando uma reação, um pedido de desculpas, um colapso, algo que ela pudesse controlar. Eu não dei nada disso a ela, assenti uma vez. "Calma, calma, até demais." "Ok", eu disse. Isso a pegou desprevenida. Ela piscou apenas por um segundo. Empurrei minha cadeira para trás e levantei. "Vou indo nessa." O arrastar da cadeira contra o piso soou mais alto do que deveria. Ninguém me parou. Ninguém perguntou se eu estava falando sério. Minha mãe parecia irritada, como se eu tivesse interrompido o fluxo da refeição em vez da ilusão. Enquanto caminhava em direção à porta, um pensamento se instalou e recusou-se a sair. Se era assim que me viam então, eu estava interpretando o papel errado por muito tempo, e eu tinha acabado de fingir que não importava. Eu não saí correndo da casa. Isso surpreendeu até a mim. Peguei meu casaco, disse um tchau rápido que mal foi registrado e pisei lá fora como se fosse apenas mais uma saída antecipada. O ar quente da tarde bateu no meu rosto abafado e honesto, nada como o calor forçado que eu tinha acabado de deixar para trás. Sentei no meu carro por um momento antes de girar a chave, mãos firmes, coração estranhamente calmo. Essa foi a parte que mais me assustou. O trajeto de volta para o meu apartamento pareceu mais longo do que o habitual, como se meu cérebro estivesse repetindo a mesma cena em loop. Não as palavras dela exatamente, mas o silêncio depois, a maneira como ninguém sequer tentou impedir. Aquilo não foi uma briga, foi um veredito. Quando cheguei em casa, o apartamento parecia silencioso de um jeito que nunca esteve antes. Não solitário, apenas vazio, como se estivesse esperando. Larguei minha bolsa na entrada, tirei os sapatos e fiquei ali por um minuto olhando para o nada. Sem lágrimas, sem crise. Apenas essa realização lenta e profunda de que algo havia se quebrado oficialmente e eu não ia colar os cacos desta vez. Fui para o quarto e peguei uma mala. Não porque estava fugindo, eu não estava fazendo as malas para desaparecer. Eu estava fazendo as malas para traçar uma linha. Dobrar roupas parecia algo que me aterrava simples controlado. Cada camisa entrava perfeitamente como se eu estivesse provando a mim mesma que ainda tinha voz sobre como as coisas seguiriam em frente. O zíper fechou com um som suave que pareceu definitivo de uma maneira que eu ainda não conseguia explicar. Então abri meu notebook. A tela iluminou o quarto com aquele brilho azul frio e de repente tudo pareceu muito real. Eu não fui procurar drama, fui procurar fatos. Abas que eu não abria há muito tempo, contas que eu gerenciava sem pensar, pagamentos que rodavam silenciosamente em segundo plano mês após mês, condomínio, manutenção, ajuda na mensalidade da faculdade, pequenos concertos que se somavam ao longo dos anos. Encarei os números por mais tempo do que esperava, não chocada, apenas cansada. Cansada daquele jeito profundo que vem de perceber o quanto você estava carregando sem nunca ter sido perguntada se podia. Passei o mouse sobre as configurações débito automático, cobranças recorrentes, todas as coisas que tornavam a vida mais suave para pessoas que mal notavam o esforço por trás delas. Isso não era raiva, isso não era vingança, isso era alinhamento. Eles me disseram para parar de depender da família, então eu parei. Literalmente parei de participar de um sistema que só funcionava porque eu mantinha minha boca fechada e minha carteira aberta. Clique. Cancelado. Outra aba.
outro serviço, outro e-mail de confirmação chegando na minha caixa de entrada. Cada um parecia um suspiro lento que eu não percebia que estava segurando há anos, sem discursos, sem ligações dramáticas, apenas decisões silenciosas se empilhando. Eu não estava punindo ninguém, eu estava optando por sair. Quando finalmente fechei o notebook, o apartamento ficou escuro, exceto pelas luzes da cidade fora da minha janela. Sentei ali deixando o silêncio se assentar, sabendo que algo importante havia mudado. Mesmo que as pessoas naquela mesa ainda não percebessem, eles ainda achavam que isso era sobre eu ter saído mais cedo do almoço, eles não tinham ideia do que eu realmente tinha acabado de abandonar. E eles definitivamente não sabiam quanto isso ia custar a eles. Levou 3 dias para o silêncio quebrar. Não com um pedido de desculpas, não com preocupação, mas com pânico. Meu telefone acendeu enquanto eu fazia café. O nome do Bruno deixei tocar uma vez a mais do que o normal antes de atender. O que você fez? Ele disparou, pulando o alô como se fosse opcional. O sítio está um gelo. O aquecedor da piscina parou. A internet caiu. O Marcelinho ia levar os amigos lá neste fim de semana. Tomei um gole de café lento e constante, então ele não vai levar. Houve uma pausa curta, atordoada, ofendida. Você está falando sério agora? Parei de pagar por coisas que não uso, eu disse, sem rispidez, sem atitude, apenas um fato. Ele começou o discurso então. Responsabilidade familiar. Como eu estava sendo dramática. Como isso não era justo. Engraçado como essas palavras só saem quando a conveniência de alguém desaparece. Vocês me disseram para parar de depender da família. Eu disse quando ele finalmente ficou sem fôlego. Então eu parei. Desliguei antes que ele pudesse responder. A próxima mensagem veio do meu pai. Não uma ligação, nunca uma ligação quando as coisas ficam desconfortáveis. Um áudio no WhatsApp, voz, suave, palavras cuidadosas. Vamos conversar sobre isso como adultos. Essa foi a pista. Eles não estavam preocupados comigo, estavam preocupados com as consequências. 2 dias depois a coisa escalou. Um envelope chegou na minha caixa de correio grosso, oficial, via cartório. Dentro havia papéis pedindo uma revisão da posse do sítio da família, alegações de confusão, pressão emocional, mal-entendido arquivados pela minha mãe. Ela não me ligou primeiro, não perguntou, ela foi direto para o controle. Sentei na bancada da cozinha lendo aquilo 2 vezes, depois mais uma vez por garantia. O ambiente estava quieto, mas minha cabeça estava clara. Isso não eram mais sentimentos feridos. Isso era uma jogada. Então liguei para meu advogado. Ele passou os olhos pela papelada, suspirou e balançou a cabeça. Eles acabaram de acionar a cláusula de reversão, disse ele. Ah, o quê? A cláusula que você concordou anos atrás no contrato de doação com usufruto. Se eles tentassem contestar a propriedade ou agir contra o acordo financeiro de manutenção, a propriedade reverteria automaticamente para você. Eu pisquei. Então, o sítio é seu novamente, com efeito imediato, sem briga, sem tribunal, sem drama, apenas uma consequência limpa. Sugeri uma reunião, terreno neutro público o suficiente para manter as coisas contidas. Escolhemos uma padaria chique perto do nosso antigo bairro. Nada extravagante, apenas mesas de fórmica e o zumbido das geladeiras. Eles chegaram juntos, mãe rígida, pai quieto, André pálido, Bruno já irritado. Eu cheguei primeiro. Minha mãe não perdeu tempo. Isso já foi longe demais, disse ela. Você já provou seu ponto. Eu não entrei com processo nenhum, respondi calmamente. Você entrou, ela zombou. Você nos pegou de surpresa cortando tudo sem aviso. Eu não esperava nada de vocês, eu disse. Essa é a diferença. Deslizei uma pasta pela mesa, não papelada legal, meus registros, anos de comprovantes, boletos, totais arredondados, manutenção, apoio que eu cobri silenciosamente, consistentemente. Meu pai virou uma página e congelou. Você pagou tudo isso? Sim. A voz do André caiu. Por todo mundo? Sim. O Bruno tentou rir, mas saiu tremido. E daí você acha que isso te faz alguma heroína? Não, eu disse. Isso me faz alguém que cansou. Então coloquei o acordo de transferência no topo, a cláusula de reversão destacada em amarelo. No momento em que vocês contestaram isso, continuei. Tudo reverteu para mim automaticamente. Minha mãe olhou para a página e então o rosto dela ficou branco. Não com raiva, não triste, mas vazio, como se alguém tivesse puxado o chão sob seus pés e ela não tivesse descoberto como reagir ainda. Pela primeira vez, ela não tinha nada a dizer. Aquele silêncio, aquele foi o verdadeiro anúncio. Levantei-me, alisando meu casaco.
Vocês me disseram para parar de depender da família, eu disse suavemente. Então agora vocês terão que depender de si mesmos, ninguém me seguiu até a saída, e pela primeira vez não olhei para trás. As consequências não explodiram da maneira que as pessoas esperam. Sem confrontos dramáticos de novela, sem escândalos públicos, apenas um ajuste lento e desconfortável que se instalou quando todos perceberam que não era um blefe. Sem o suporte silencioso, rodando em segundo plano, as coisas começaram a parecer mais pesadas para eles. Não catastróficas, apenas reais, os boletos não desapareciam magicamente. Planos precisavam de coordenação real. Decisões não podiam ser empurradas com a barriga com um casual, a gente vê isso depois. O depois tinha chegado. Meu pai tentou de novo desta vez com um e-mail curto. Sem culpa, sem citar versículos bíblicos, sem acusações, apenas uma frase cuidadosa sobre trabalhar através de algumas mudanças. Lia-se como alguém percebendo que estava andando numa esteira rolante que parou de repente. Não respondi imediatamente não porque estava com raiva, mas porque não era mais responsável por gerenciar o desconforto dele. O André mandou mensagem também, longa divagando, cheia de frases como falha de comunicação e todos nós tivemos nossa parte. Eu percebia que ele queria encerramento sem responsabilidade, o tipo que alisa as coisas sem realmente consertar nada. Eu não discuti com ele, eu não corrigi a visão dele, simplesmente disse que precisava de espaço real, não o tipo falso onde todos fingem que nada aconteceu. O Bruno ficou quieto de vez, sem piadas, sem sarcasmo. O silêncio caía melhor nele quando ele não podia usar a lábia para escapar das consequências. Aquele silêncio me disse mais do que qualquer desculpa poderia. Quanto à minha mãe, não houve nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, apenas ausência. O tipo que geralmente significava que ela estava recalibrando, tentando decidir se o controle poderia ser recuperado ou se a retirada estratégica era a melhor jogada. Eu não persegui nenhum dos resultados. Deixei a distância ficar onde pousou. O que mais me surpreendeu foi como minha própria vida mudou uma vez que parei de me preparar para as necessidades deles. As manhãs pareciam mais lentas, as noites mais quietas. Eu não estava checando meu celular com aquela ansiedade de baixo nível, imaginando quem poderia precisar de algo consertado ou coberto ou amenizado. O peso que eu carregava não caiu todo de uma vez. Ele aliviou gradualmente como meus ombros, finalmente lembrando como era a sensação de estar relaxado. Meu advogado confirmou que tudo estava resolvido, sem pontas soltas, sem ações pendentes. Ele perguntou se eu queria buscar algo mais. Eu disse, não, eu não estava interessado em punição. Eu estava interessado em permanência. Justiça nem sempre parece ganhar. Às vezes parece não ser puxada de volta para o mesmo ciclo novamente. Comecei a preencher meu tempo de forma diferente. Longas caminhadas, jantares tardios, sem pressa, decisões tomadas, sem fatorar quem poderia desaprovar. O tipo de pequenas liberdades que você não nota até que sejam suas novamente. Eu não me senti triunfante, eu me senti estável, eles estavam se ajustando a um mundo sem minha rede de segurança, e eu estava finalmente aprendendo como era a sensação de ficar no meu próprio terreno, sem pedir desculpas por isso, sem explicar e sem carregar ninguém que se recusava a andar com as próprias pernas. Se você der um passo para trás e realmente olhar para o que a Mariana fez, essa não foi uma história sobre cortar pessoas da sua vida. Foi uma história sobre finalmente ver a verdade com clareza e escolher não fechar os olhos de novo. Ela não levantou a voz. Ela não exigiu desculpas. Ela não tentou reconquistar a família. Em vez disso, ela fez algo muito mais difícil. Ela parou de interpretar o papel que todos os outros tinham escrito para ela, a confiável a que resolve tudo o plano B, silencioso que ninguém nunca agradeceu. E no momento em que ela saiu desse papel, a ilusão desmoronou. O que é poderoso aqui é que nada ilegal aconteceu, nada cruel. Nenhuma vergonha pública, risos. Apenas limites impostos com calma e consequências que falaram mais alto do que qualquer discussão jamais poderia. Risos. A família não foi destruída, foi exposta. Esse tipo de final toca fundo em muita gente porque muitos de nós sabem como é a sensação de dar e dar apenas para ouvir que nós somos o problema. Então deixe-me perguntar uma coisa. Se você percebesse que as pessoas mais próximas a você só valorizam o que você provê, você continuaria provendo ou finalmente escolheria a si mesmo. Às vezes o crescimento não parece dramático. Às vezes parece simplesmente ir embora sem culpa. Se essa história fez você refletir sobre suas relações familiares, deixe um comentário abaixo e conte sua perspectiva. E se você quer mais histórias sobre dramas familiares que realmente fazem sentido, não esqueça de se inscrever.